In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso Círculo Escolástico Católico. Acolho você que é novo no canal, que está começando agora, mas também você que já há algum tempo faz parte desse nosso projeto. Não sei se você acompanhou o outro curso que nós lançamos, o curso sobre a vida intelectual, está aí disponível no YouTube, mas hoje vamos começar um curso que serve quase como um complemento ao outro que nós fizemos, o curso da vida intelectual. Por quê? Porque, veja, nós aqui no canal já ensinamos você a estudar. E todas as outras séries, de certa maneira, elas ajudam na parte dogmática, no amadurecimento de sua fé pelo estudo. E nós não temos nada no canal que seja dedicado à vida espiritual totalmente, ensinando as bases, os princípios. Por isso que eu resolvi fazer este mini curso. Geralmente os cursos aqui do canal deverão ser em 4 a 5 aulas, tá? O da vida intelectual foi nesse estilo. E falaremos sobre a vida espiritual, ok? A prática. A tarefa de casa de vocês que estão começando esse curso vai ser realmente colocar em prática na sua vida de oração. Você vai me dizer aí nos comentários se está dando certo pela sua vida de oração, se você está produzindo frutos, entende? Não é uma coisa abstrata, mas totalmente prática. Claro, nós vamos ter a parte mais teórica, nós vamos ter uma parte mais explicativa para que você entenda essa engrenagem da sua alma. Porque muitas vezes nós não conseguimos progredir espiritualmente por causa que nós não conhecemos o nosso interior, as potências da alma. Bom, percebam que principalmente no Brasil, mas isso é um fenômeno do mundo inteiro, está havendo uma carência de padres diretores espirituais. E principalmente também de padres diretores espirituais que dominam a parte da ascética e da mística, a teologia moral. Padres que sabem ensinar sobre virtude, ensinar sobre a verdadeira oração, está faltando em nosso país. Por isso não é tão fácil você achar um diretor espiritual que lhe mostre os verdadeiros princípios, lhe ajude efetivamente a destruir os vícios, a identificar o seu defeito dominante. Coisas que a tradição da nossa igreja sempre deixou aí para que fossem usadas. Os materiais. Nós temos vários santos que escreveram sobre o assunto. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, Santo Afonso de Ligório, São Francisco de Sales. Autores também contemporâneos. Então, esse curso é para servir também para você que estava procurando um diretor espiritual, mas não está conseguindo e está tendo que se virar, tá? No começo dos cursos, nós sempre colocamos o objetivo, para quem se dirige, tá? Então, o problema inicial é esse. Tem poucos padres que dominam teologia moral. E a verdadeira, não uma teologia deturpada, uma teologia modernista, mas a teologia moral que a igreja prega, certo? Claro, não levando também tudo ao pé da letra, para você não entrar em paranoia, em parafuso, mas uma teologia moral saudável para a nossa vida espiritual. Então, esse é o problema, não é? Tem gente procurando verdadeiros diretores espirituais, mas sempre
a falta de tempo dos clérigos, dos religiosos para isso. E às vezes, quando se assume uma direção espiritual, não sabe colocar a verdadeira base para que uma pessoa possa crescer em santidade. Às vezes, torna a direção espiritual uma terapia, um estudo, que não pode acontecer, ler um livro. Isso é complicado. Então, esse é o problema e se dirige a você que está um pouco desesperado, sem achar, né? Coisas que hoje em dia pouca gente fala sobre o organismo espiritual da alma. Então, esse curso vai ser dirigido a essas pessoas que buscam, tá bom? E também para qualquer pessoa de boa vontade. Se você entrou nesse vídeo, já faz tempo que você se converteu, que você reza, mas quer aprender mais, ou quer começar do zero, ou cansou de pecar e quer realmente entender como começa o processo de conversão, de amadurecimento com Deus, uma vida espiritual séria, também servirá para você, ok? Essas são as preliminares, a introdução que você precisa saber, tá? Se realmente você não se encaixa nisso, tá aqui só curiosando, também fique à vontade. Você pode aprender com esse ato, mas firme. Vamos sair da assídia, da preguiça e prosseguir para a vida espiritual sólida, tá bom? Então nós temos essa base aí colocada, ok? Agora as fontes, Frei, onde o senhor vai basear essas coisas para falar isso com tanta certeza? Bom, veja, nós vamos ter como base, eu vou dizer aqui para vocês, tá? Autores, vou expor conceitos anotados também, tá? Eu tenho um breve roteiro aqui que eu anotei de vários autores. Não vou estar citando um por um de onde eu tirei essas coisas, mas vou dar uma lista logo, tá? De onde você pode pegar esses autores e suas obras, e aí você pode procurar depois, tá? Mas eu fiz um resumo com minhas palavras baseados nesses autores, por isso que está tudo misturado, ok? Bom, a primeira fonte é o próprio subsídio para a direção espiritual, né, que a igreja tem para os diretores espirituais. Isso você pode encontrar na internet, em PDF. Tem aí uma orientação da igreja só para confessores e diretores espirituais. Tem lá direitinho sendo explicado. Também vamos usar textos clássicos como a própria Filoteia, que é a introdução à vida devota de São Francisco de Sales, um livro que me ajudou muito, principalmente quando eu estava procurando uma área para investir. Eu comecei a me interessar pela vida espiritual, que na verdade minha área mesmo é a filosofia, teologia medieval, com um particular enfoque para a ética e a moral, né? E isso desde que eu entrei no convento. Eu me lembro muito bem que quando eu cheguei no segundo ano, que já tinha passado pela formação de franciscanismo, eu comecei me dedicando a somente teologia moral, vida espiritual, lendo o próprio São Francisco de Sales, os santos carmelitas. Então tudo isso são fontes, né? São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, Edith Stein, Santo Afonso de Ligório, principalmente as obras ascéticas de Santo Afonso de Ligório. No noviciado, eu também li muito Santo Afonso de Ligório. Eu fiz esse percurso, me ajudou também a outros irmãos, a pessoas que faziam perguntas sobre isso, né? Porque nós que somos religiosos temos que estar preparados para também ensinar. Então, lendo essas obras, conseguiu me ajudar e também ajudar o próximo. E outros doutores, como Santo Tomás de Aquino, São Boaventura também,
nós temos de tradição tomista Padre Royal Marim, Garrigo Lagrange, temos o Manual de Espiritualidade, que foi publicado pela editora Santa Cruz. Então são várias obras assim que eu fui pegando, fui lendo, fui organizando para poder fazer essa exposição, que vai ser breve, tá bom? Nesse curso nós vamos tratar somente da via purgativa. Nós não vamos avançar, tá? Já já eu vou explicar o que se trata, mas é praticamente a parte mais difícil, é o pontapé inicial, a purificação, o deixar a vida velha, deixar os velhos hábitos, tá? Essa primeira fase que nós vamos tratar neste curso, ou seja, é a etapa zero, é o comece por aqui, tá? Se você quer começar a vida espiritual, comece por aqui, tá bom? É praticamente isso, é o sair da lama. É isso que nós vamos ver nesse curso, tá? Eu vou ensinar você a dar o pontapé, a sair do canto, a dizer, por hoje eu não vou mais pecar, vou me converter de verdade e pronto, tá? Sair daí. Por isso que você precisa anotar essas fontes, depois volta o vídeo, tá? Anota o nome desses autores. No Google você vai encontrar muitas obras, né? Para citar só algumas, para quem pode estar um pouco sendo introduzido no assunto, né? Porque não é todo mundo que conhece, mas, por exemplo, A Ciência da Cruz, uma obra muito boa, de Santa Teresa Benedita da Cruz, né? O Livro da Vida, As Moradas de Santa Teresa, de Santo Afonso você pode pegar o Escola de Perfeição, que é um compilado de vários textos, tem aí se você quiser comprar na editora Imaculada. De São Boaventura, o Itinerário da Mente para Deus. Nós temos também outras obras espirituais que foram publicadas pela Cultor de Livros. E Santo Tomás também, nós temos a própria Suma Teológica, quando ele fala das virtudes, dos vícios, uma obra magna. E dos mais modernos, tem o do Royal Marim, que é Ser ou Não Ser Santo, parece que é este o nome, que você vai encontrar na Eclésia, tá? As Três Idades da Vida Interior, e por aí vai, né? Desses autores, o Garrigo Lagrange, várias obras que você precisa também fazer sua parte lendo para aprender, né? Aqui nós vamos passar somente o básico, ok? Para você ter esses instrumentos necessários para percorrer, tá? Pronto. As fontes são essas. Se tiver alguma outra extra, alguma coisa específica que eu vou ler, aí eu digo especificamente, tá bom? Mas são várias fontes. Essas aí são as fontes que nós queremos introduzir. Bom, então, antes de nós iniciarmos o assunto, eu quero somente situar vocês, tá? Essa é a parte mais explicativa, tá bom? Situar vocês, a partir desta aula, onde nós estamos nos colocando. Em que área? Porque eu não vou somente passar, dar o peixe. Eu vou ensinar vocês a pescarem, tá bom? Então eu vou ensinar também a vocês onde buscar mais sobre vida espiritual. Às vezes nós não sabemos, às vezes a gente quer saber de algum tema e ficamos presos, porque não temos conhecimento. Por exemplo, se eu quiser saber mais sobre como vencer as tentações, eu vou para onde? Eu vou para que parte da teologia? Não é? Então, eu vou situar vocês, tá? Essa é a parte que vocês vão anotar conceitos, vão anotar definições, para depois, conforme for passando as aulas, que a gente entre realmente numa coisa que diga assim, olha, agora sim é prática, tá bom? Agora eu vou ensinar você a fazer isso e isso, ok? Então, primeiro, vamos fazer esse direcionamento, tá? E lembrando, gente, esse não é o melhor curso sobre vida espiritual que você vai achar na internet, ok? É um curso simples, algo que é para você que gosta do modo que eu explico e quer aprender comigo. Pronto. Eu diria que é essa a única diferença, né? É claro que tem cursos muito mais preparados, com mais materiais,
com uma imagem boa, né? Porque eu gravo aqui com a câmera que não é tão boa. E vocês estão livres para fazerem também, tá? Aqui é somente se você gosta do jeito que eu explico, quer aprender comigo, tá bom, complementa. Mas se quiser fazer outro curso depois sobre vida espiritual, é tranquilo. Não há competição, tá bom? O importante é que você aprenda, que você tenha as bases para ser santo, para viver realmente bem, tá? Então, só colocando esses alertas aí, para que você não pense também que aqui você vai sair com diploma. Não. Aqui não tem diploma, você está fazendo isso puramente pelo seu interesse e visando sua salvação. Ninguém vai saber que você fez esse curso, a não ser que você tenha dito, né? É porque realmente aqui no canal precisava de algo assim sobre a vida espiritual, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o caminho de santidade. Agora sim vai começar a aula. Bom, então a teologia é a ciência de Deus, a doutrina sagrada, não é? O estudo de Deus, ok? Eu falo não somente teologia enquanto disciplina acadêmica, né, curso, mas em si, a teologia em si, ok? É o estudo de Deus ou a ciência de Deus. E ela pode ser dividida em natural, vai anotando, isso são os conceitos, ó. Teologia, ciência de Deus, ok? Se divide em natural, que estuda Deus à luz da razão, ok? E teologia sobrenatural, que investiga o Deus procedente da revelação. Se você fez o nosso curso de Catequese do Zero, você vai saber que teologia natural é uma teologia que utiliza da razão para mostrar que Deus é acessível também ao homem. Vamos supor que você não tivesse fé nenhuma. Você consegue chegar a Deus pela razão também. Isso é a teologia natural, com outras especificidades também, ok? Por isso que é importante você também fazer outros cursos, principalmente o curso da vida intelectual, porque eu vou te ensinar a estudar, a como fazer anotações, memorizar, coisas assim, para que você possa se dar bem no seu estudo. Agora, falando da sobrenatural. Na sobrenatural, que é a teologia que investiga o Deus procedente da revelação, nós temos uma subdivisão, ou seja, a teologia dogmática, que é aquela teologia que estuda os mistérios, os sacramentos, a escatologia, ok? Dogmática, e a teologia moral, que é onde nós estudamos os atos humanos, as virtudes, teologia moral. É nessa teologia moral que nós vamos nos situar, que nós estaremos investigando. É onde se encontra a teologia ascética e mística. Dentro da teologia moral está a teologia ascética e mística. Tem um tratado só disso, também publicado pela... Não é pela Eclésia, mas é a Eclésia que disponibiliza, que se chama Breve Manual sobre a Vida Espiritual. Eu acho que é assim. Eu vou pesquisar aqui para mostrar para vocês. Ele é muito bom. Pronto, é Casa Pedro, a editora. Breve Manual de Vida Espiritual, uma introdução ao estudo da ascética e mística. Ele é muito bom também. Eu o li e por isso que estou trazendo aqui coisas dele também. E antes que eu me esqueça, falar também do compêndio de Teologia Ascética e Mística do Tanqueray. É muito bom também. Mais duas fontes para vocês colocarem aí na sua bibliografia, tá? Bom, ascética é uma palavra que talvez você não tenha escutado tanto, porque ela está saindo do vocabulário dos padres. Ascética, não é? Ascética vem do grego, é como se fosse exercício, tá bom? Se exercitar.
que é a luta da alma cristã contra os inimigos da perfeição, na teologia moral. Né? Então a ascética é essa luta que você faz, é o renunciar. Se você faz um jejum, você está fazendo uma obra ascética, tá? E a mística é a união íntima da alma com Deus, que é onde nós vamos encontrar visões, êxtases, tá certo? Isso você vai encontrar na mística, tá? São dois pilares, ascética e mística. Nós vamos nos situar, principalmente nesse curso, na ascética, ok? Nessa parte do exercício. Anotou os conceitos? Pronto. Agora vamos para o conceito de espiritualidade. O que é espiritualidade? Isso eu tirei do manual de espiritualidade. A espiritualidade é a ciência que ensina a progredir na virtude. Expõe o meio prático de combater os defeitos, adquirir estas mesmas virtudes e incrementar a caridade. Então, espiritualidade vai ensinar você a fazer tudo isso. Nós não estamos aqui num curso de vida espiritual, um curso de espiritualidade. Então, eu vou ensinar a você a progredir. Eu vou colocar o meio prático de você combater seus defeitos, adquirir as virtudes e aumentar a caridade, ou seja, o amor por Deus. É isso que a espiritualidade deve fazer, tá? Então, anota aí, que é o guia para a alma no trabalho de sua santificação. E é uma ciência, gente, que aprende na prática, não tem como correr. Se você quer estudar espiritualidade, mas não quer praticar, você pode aprender muita coisa, mas você jamais será uma alma devota. Né? A alma que não se preocupa com a sua perfeição, né, com o seu adiantamento espiritual, é uma alma cristã, ok, mas não é uma alma piedosa, não tem essa piedade, essa devoção. E é diferente, viu? É diferente você ser uma alma cristã do que você ser uma alma piedosa. Claro, não estou dizendo que é pecado você deixar de ser piedoso. O que eu estou dizendo é o seguinte: você pode participar da missa bem e pode participar da missa devotamente. Entende? Então, que é uma diferença. Uma alma cristã que isso de acordo com os manuais de oração, vai, comunga e senta-se para fazer a sua ação de graças. É uma alma cristã. Mas o que é que faz uma alma piedosa? Comunga e ajoelha-se para fazer sua ação de graças, né? Se ela pode, claro, se ela não tiver nenhum problema no joelho, na coluna, alguma coisa assim. Mas entende a diferença? Os manuais de ascética e mística colocam expressamente isso. Que tem almas que são cristãs, mas não são piedosas. Ou seja, tem gente que não se preocupa em ser santo, se preocupa apenas em ser salvo, que é diferente. Né? A santidade consiste num amor generoso, fazer além do que é obrigado. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mas já fica com essas ideias. Você ser salvo é diferente do que você ser santo. Você pode ir todo domingo para a missa e ser salvo. Perfeito. Você está fazendo o básico. Agora quer crescer no amor, quer ser uma pessoa santa, pode ir todo dia também. Ninguém te obriga a ir todo dia para a missa, mas você pode ir generosamente. Isso é que é ser piedoso, é se preocupar com o seu adiantamento espiritual. Então veja essa diferença, não é? Tem uma diferença entre você ser uma alma cristã e uma alma piedosa, tá? Então piedade pode também ser chamada de devoção, tá? Anota aí, ó. Devoção é a disposição de uma alma aplicada à sua santificação, ok? Então, devoção ou piedade é a disposição de uma alma aplicada à sua santificação. É isso. Se você tem a devoção, a piedade, você está aplicando todas as suas forças para se santificar, tá? Então, espero que você tenha claro aí esses conceitos. É importante anotar porque nós todos os dias,
se somos pessoas religiosas, escutamos homilias e vamos à missa, conhecemos essas palavras, piedade, espiritualidade, devoção, ascética talvez, ou mística, mas não sabemos do seu verdadeiro significado. Às vezes escutamos só por escutar. E, mais uma vez, quando falamos lá no curso de vida intelectual, tá vendo que eu sempre volto? É porque esse aqui é um complemento realmente daquele curso. Recuperar o sentido original dos conceitos é essencial, até na vida católica. Recuperar o que é que realmente significa os conceitos cristãos. Como eu falei, eu acho que eu disse lá, do exemplo de caridade. O que é caridade? Um ateu realiza verdadeiramente a caridade? Não realiza. Ele realiza uma boa ação, se ele quiser. Mas caridade, o conceito original, caridade como virtude, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entende? Então, o ateu não realiza verdadeiramente um ato de caridade. Não é? E tantas outras coisas que nós podemos falar quando nós conversamos lá na vida intelectual sobre o problema da educação, tá? São Francisco de Sales, na Filoteia, que é um livro que ele dedica a essa pessoa, não é que não é pessoa, nós sabemos que Filoteia quer dizer alma devota. Não é? Então, São Francisco de Sales fala com Filoteia, você deve ser a Filoteia, sobre como começar a vida espiritual. Não é? Então, ele diz que todos, não é? Todas as pessoas, todas as vocações e profissões são chamadas para viver a devoção, ou seja, essa vida espiritual. Não importa se você é mãe de família, não importa se você é pai, não importa. Todos são chamados a viver a vida espiritual. É o chamado universal à santidade. Tá? Então, no começo, aqui ele vai introduzindo você na vida espiritual do começo ao fim. Né? Então, no começo, ele já diz isso. Que a devoção deve ser exercida diferentemente pelo nobre, pelo artesão, pelo escudeiro, pelo príncipe, pela viúva, pela solteira, pela casada. E não somente isso, mas é preciso adequar a prática da devoção às forças, aos afazeres e aos deveres de cada indivíduo. São Francisco de Sales é perfeito. Ele diz, olha, todo mundo é chamado a ser devoto, a ser santo, a cuidar de se santificar. Todos. Nobre, pobre, o guerreiro, o comerciante, todo mundo. Porém, você precisa adequar essa devoção a diferentes estados de vida. E ele cita aqui o exemplo, olha. Seria conveniente que o bispo quisesse viver recluso como os cartuchos e que os casados não quisessem acumular mais do que os capuchinhos? Que o artesão ficasse o dia todo na igreja como os monges? E os monges estivessem continuamente expostos a toda sorte de encontros para servir ao próximo como bispo? Esse erro, no entanto, acontece com frequência. E o mundo, que não discerne ou não quer discernir entre a devoção e a indiscrição daqueles que se consideram devotos, murmura e grita contra a devoção, que não tolera tais desordens. Essa devoção não seria ridícula, desordenada e insuportável? Então São Francisco de Sales diz assim, não tem como você querer, no seu estado de vida, abraçar o outro como se fosse para você. Ele cita, não tem como um bispo querer rezar da mesma maneira que um cartucho reza. Porque são estados de vida diferentes. Não é? O bispo é uma coisa, tem seus deveres. O cartucho tem outro. Da mesma maneira, ele diz assim,
não convém que a mãe de família ou os casados, né, o pai de família, queira ter poucos bens, tanto como os capuchinhos. Ele cita a nossa ordem, né? Então veja, eu moro numa cela. Eu acho que seria quase impossível uma família, que eu sei que tem, né, gente mais pobre que mora dentro de um quarto, mas ser assim tão pobre como a nossa ordem, não é? Por exemplo, eu vivo sem aqui dentro do quarto nada de cozinha, né? O que eu só tenho aqui no meu quarto são minhas roupas e meus livros, só. Então ele compara dizendo assim: a devoção é para todos os estados de vida, sim, porém ela precisa ser adaptada a cada um. Às vezes nós ficamos confusos porque nós lemos a vida de um santo e queremos rezar como ele rezava. Tipo, Santo Afonso rezava 8 horas e a gente não sabe adaptar. Às vezes a gente quer ser tão eremita como Santo Antão e nós não sabemos fazer uma adaptação. Aí entramos em parafuso, né? Então eu coloco essa parte de São Francisco de Sales para você entender que é preciso se ter um breve conhecimento da verdadeira vida espiritual para você viver bem no seu estado de vida a santidade, tá? Então eu não vou ensinar vocês aqui a fazer um jejum como o de Santa Verônica Giuliani, não comer nada. Eu não vou, porque é um estado de vida específico. Eu estou falando aqui, eu creio que são todos leigos, né? Eu creio que não tem nenhum sacerdote assistindo ou algum religioso. Então, eu vou passar para vocês princípios universais da vida espiritual que vão encaixar em qualquer estado. Seja você professor, médico, bombeiro, o que for, tá? Até se for religioso ou estiver aspirando à vida religiosa ou à vida sacerdotal, eu vou passar para você princípios gerais, ok? É preciso. Então, bom, o que nós vimos até agora? A introdução do curso, o porquê, não é? E os conceitos mais gerais da vida espiritual. Sobre teologia, onde nós estamos falando, sobre o que é espiritualidade, ascética, mística, devoção. Tudo isso nós vimos e agora terminamos essa parte com São Francisco de Sales dizendo que é preciso adaptar, ok? Então nós estamos começando na via purgativa, tá? Como eu falei, que é a via que São Boaventura chama de purgativa. Hugo de São Vito chama de dia do temor. É esse dia que nós vamos começar, o primeiro dia na vida espiritual. E Tomás de Aquino, Santo Tomás, fala que é o tempo servil. É quando você está nessa equivalência da via purgativa. São etapas, tá bom? Etapas que não adianta você querer saber assim, eu passei para outra, né? A via iluminativa, ou a via unitiva, ou voltei. Não é? Nesse manual que eu disse para vocês de vida espiritual, fala que você não tem como saber, não é? Se você passou, se você deixou de passar, mas o importante é que você continue lutando, tá? E, claro, é uma luta até o fim da vida, né? Que você precisa travar. Então, nós estamos na via purgativa. Vamos começar na via purgativa, que é essa aula, ok? Então, vamos continuar nossos conceitos, tá? Essa primeira aula vai ser para você tomar nota dos conceitos, ok? Bom, sobre alma, tá? Se você não entender isso de alma, você não vai entender muita coisa dos próximos vídeos. Nossa alma é imortal, ok? Logo, ela precisa ser cuidada porque ela não perece com a morte. Aqui acaba essa conversa de dizer assim, não, então minha alma vai morrer comigo, então acabou, não preciso cuidar. Errado. É justamente por nossa alma ser imortal que nós precisamos aplicar o processo de santificação. Entende? Então, nossa alma é imortal. É ela que dá ao corpo todas as perfeições que possuímos: o existir, o viver e o sentir, reservando para si unicamente o ato de entender, e é de substância espiritual. Ok?
Coloca aí, anota tudo isso só sobre alma, tá? A segunda coisa que nós precisamos também saber, dessa segunda parte dos conceitos, é a divisão da graça. A graça é um dom interior, sobrenatural, que divide-se em habitual e atual, tá? Então, a graça é um dom interior, sobrenatural, que divide-se em habitual e atual. Habitual, ou santificante, nos faz justos e herdeiros do céu. A graça atual ilumina a nossa inteligência, move e fortalece a nossa vontade para o bem. A graça santificante é aquela graça que a sua alma fica quando você se confessa, tá bom? E a atual é uma graça que Deus lança, como lançou para São Paulo, para que ele acordasse, né? É a graça atual. Agora sobre pecado. O pecado, que é a desobediência a Deus, mata a vida da alma, ou seja, a graça. É o pecado que atrasa o progresso espiritual, certo? O pecado criou em nós uma ferida que é a concupiscência e que nos desordenou. Então nós devemos sanar essas rupturas. Entendido até aqui? Repito, os conceitos são importantes para você entender o resto do curso, porque quando eu for falar várias coisas dessas, eu não vou voltar para explicar os conceitos, tá bom? Então, eu já dei a definição de ascética. Toda vez que eu falar ascética agora, eu não vou mais repetir o que é ascética, ok? Essa aula é a aula dos conceitos. Então, o que é que esse curso vai fazer? Ele vai ensinar você a ser perfeito, tá? Em crescer no amor de Deus, ok? Então, nós queremos alcançar o amor esponsal em nossa vida, tá bom? Pronto, esses eram os conceitos que eu queria passar para vocês e tenham bem presentes aí, né, o que é que significa cada coisa, porque a partir de agora nós vamos entrar no verdadeiro conteúdo que você precisa trabalhar, tá bom? Essa aula foi praticamente toda teórica, para que você tenha anotado esses conceitos, e a partir da próxima é que realmente nós vamos passar para a prática em si. Bom, toda aula, claro, vai ter a teoria, mas principalmente depois da próxima é que nós vamos para a prática. Dizer assim, olha, começa aqui, ok? Mas sem esses conceitos, sem essa base, seria impossível de você entender bem o que é que nós queremos passar. Então eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que nós vamos estar respondendo. Se não na próxima aula, mas num vídeo específico, tá? Mas coloca aí, não deixa ficar dúvida, viu? E até o próximo vídeo, já vai procurar a bibliografia que eu passei para vocês. Todos esses autores, os livros, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar. Se quer perguntar alguma coisa sobre livro, bota nos comentários também, tá certo? Faz isso que é importante para não deixar passar nada em branco, ok? Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.